Olá, circuitonautas! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Aqui é a Juliana Martins Machado, jornalista da revista Circuito, e este é mais um episódio do nosso Circuito Almanac, o seu programa mensal de entrevistas do canal do YouTube da revista Circuito. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o André Bragantini Júnior, um nome notável no mundo do automobilismo nacional, né? Ele tem 26 títulos conquistados em diversas categorias. André, carinhosamente conhecido como Andrezinho, né, no meio, ele trilhou uma jornada notável. No entanto, o que torna a sua história verdadeiramente inspiradora é a coragem que enfrentou com uma síndrome, né, André, que você teve, superou desafios pessoais significativos e agora ele se dedica a inspirar e ajudar outras pessoas por meio do seu projeto, Ultrapassando Limites. Seja bem-vindo, André, ao nosso programa. Helena, obrigado. Obrigado a vocês que estão curtindo um pouquinho essa entrevista, que é muito enriquecedora. A gente tem muita coisa bacana para falar e realmente, como você disse, o projeto é um propósito de vida, né, que eu adquiri hoje, depois de vários anos convivendo com a síndrome de Tourette. Espero contar um pouquinho da minha trajetória e da minha história para você. Então vamos começar. Primeiro, quem é André por André? André Bragantini Júnior é filho de André Luiz e Maria Lúcia, nascido em outubro de 78. Então tá fazendo aniversário, ou já fez? Acabei de fazer, completei meus 45 anos. E desde cedo acompanhando o meu pai, né, no automobilismo. E sempre foi uma vida para mim muito, muito gostosa, muito bacana, né? Porque estar envolvido dentro do esporte é algo muito legal, né? Só que tive a surpresa de aos 5 anos surgir a síndrome de Tourette na minha vida, que até então a gente não conhecia o que eram aqueles espasmos que surgiram do nada. E aí a minha vida dali para frente foi se desenvolvendo, um mar de aventuras acontecendo, e é isso aí, estamos aí hoje. Aos 5 anos você teve o diagnóstico da síndrome ou foi aos 5 anos que a sua família começou a perceber os espasmos? Aos 5 anos a família começou a perceber esses espasmos, né? Então eu comecei a ter vários tipos de tiques, né? Eu dava saltos, eu começava a tremer braço, gesticular rosto, e eles começaram com os tiques motores, que são os movimentos involuntários pelo corpo. E ela foi se agravando na adolescência. Surgiam os espasmos vocálicos também, que eu soltava gritos, conversando, falando. Graças a Deus eu não cheguei no estágio mais grave da coprolalia, né, que é o hábito de falar palavrões aleatoriamente. Então, isso pra gente foi uma fase de muita descoberta, assim, a gente, né, eu e minha família tentando compreender o que era aquilo que estava acontecendo. Uhum. E como foi quando recebeu o diagnóstico? Foi, na verdade, tirar um peso dos ombros, né? Porque até então eu fui descobrir o que eu tinha com 22 anos de idade. Então você imagina que eu passei toda a infância e adolescência e o início da fase adulta sem ter ideia do que eu tinha. Então minha família, ela conviveu com isso e me levou em vários especialistas, em diversos tratamentos, sejam eles religiosos, tratamentos medicamentosos, terapias, e tentando descobrir, e até então nenhum médico conseguia diagnosticar, porque a síndrome de Tourette há 30 anos atrás não era algo muito conhecido, né? Era algo muito ainda desconhecido dos médicos também. Então nós passamos bons perrengues aí até realmente descobrir, e foi um doutor chamado Dr. Eduardo Gomes, que era um médico de uma medicina ortomolecular, que me identificou com a síndrome. E dali em diante, aí, a nossa vida em relação à descoberta dos sintomas e não é doença, né? A síndrome, ela
modificou muito para nós, ganhou um novo sentido na nossa vida. E aí pode fazer o tratamento adequado, né? E aí a gente pode procurar algo realmente específico para aquilo, né? Tanto que depois da descoberta, 4 ou 5 anos depois, eu fiz a minha cirurgia. Então, quer dizer, mudou muito o cenário pra gente, né? E a sua cirurgia, inclusive, foi filmada pelo Fantástico, né? Foi transmitida pelo Fantástico. Eles foram gravar e foi numa época que eu estava... A Globo cobria a Stock Car, que é a nossa principal categoria do país. E eu estava na Stock Car naquele ano. Então, eles uniram as duas coisas. Pegaram um piloto participante do campeonato e cobriram a cirurgia. Isso é algo muito bacana. E aproveitando que você falou da Stock Car, como que você chegou ao automobilismo? O automobilismo foi um caminho natural na nossa vida, né? Porque quando eu nasci, meu pai já trabalhava com automobilismo, meu tio era um grande piloto. Meu tio, infelizmente, já falecido, meu tio era um grande piloto do automobilismo nacional. Estava em destaque no automobilismo nacional e eu nasci no meio disso. Então meu pai tem foto comigo dentro de carro de escola de pilotagem, que meu pai era um instrutor, comigo no colo, assim. Então eu brinco com as pessoas que eu nasci dentro do autódromo, né? Então, para mim foi um caminho muito natural. E o automobilismo é um caminho que, assim, como é um esporte muito elitizado, e a gente sabe que depende de muito investimento, ou você está inserido desde cedo no meio, ou você então tem que conseguir apoios e patrocinadores. E a minha vantagem justamente foi estar inserido, porque a minha família nunca foi uma família rica. Meu pai sempre foi um trabalhador do automobilismo, né? Então, pra gente, isso facilitou um pouco a nossa trajetória lá dentro. E como foi essa sua trajetória? Nossa, minha trajetória ela é muito extensa, porque eu já estou há muito tempo lá, né? Com 9, 10 anos eu ganhei meu primeiro kart. Ah, então você começou no kart. Comecei no kart. Meu pai me deu um kart e ele falou assim, poxa, vamos experimentar se de repente o esporte vai fazer bem a ele, né? Para superação desses espasmos que ele tem. Ele me deu um kart e foi sensacional, porque eu tinha, os meus espasmos, eles eram tão intensos que meu pai teve um medo no começo, né, de me colocar dentro de um carro, um kart, e eu sofri algum acidente por conta disso. Só que, incrivelmente, a ciência não explica até hoje, dentro do kart, pilotando ou de um carro de corrida, ela praticamente some. Eu não tenho quase os espasmos, então é sensacional. O cérebro da gente é algo muito, muito complexo, né? Misterioso, muito né? misterioso. A gente precisa entender o funcionamento, né? Eu comecei no kart com 9, 10 anos, fui campeão paulista de kart e meu pai teve que interromper por conta do investimento, que a gente não tinha mais dinheiro, era um esporte muito caro. E com 15 anos ele me prometeu fazer um curso de pilotagem no carro. Eu fiz o curso, fui o melhor aluno do ano e no ano seguinte um amigo nosso arrumou patrocínio para eu começar a competir. Então eu comecei com 16 anos competindo no automobilismo nacional, muito novo. Nessa época eu precisava da autorização do meu pai e da minha mãe para eu poder competir. E dali minha carreira se estendeu, fui conseguindo títulos, vitórias, apoios, patrocinadores. Passei pelas mais diversas categorias, passei pela Stock Car, passei pela Copa Fiat, passei pela Copa Clio, Corsa, competi de muita coisa, realmente bastante coisa. Tenho uma carreira, um currículo bem extenso dentro do automobilismo. E hoje eu estou competindo na Porsche Cup, participo do campeonato Endurance da Porsche Cup e estou competindo no campeonato regional da Copa HB20. Então são carros completamente distintos, mas é bacana que eu treino minhas habilidades em ambos os carros. Ah, que bacana. Então, como você mencionou, o automobilismo foi um remédio Foi para a sua síndrome, né? Exatamente. Sempre joguei muito futebol. Para você ter uma ideia, eu gostava muito de esporte, de praticar futebol, principalmente. E o futebol, teve um momento na minha vida, ali na fase dos meus 15 anos, que eu comecei a jogar em time da Várzea de São Paulo. E tinham olheiros que me indicavam, poxa, vai fazer um teste num clube grande de São Paulo, no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. Tenta fazer um teste para ver se você se encaixa num time, né? Porque eu gostava, levava jeito pro futebol. E o futebol também descarregava essa minha adrenalina e cessava os meus espasmos. Era muito bacana isso. Então, o esporte, hoje, não só para quem tem Tourette, eu indico que para todas as pessoas, ele é um remédio muito grande, né? O esporte, o exercício físico, ele faz muito bem para o corpo, né? Então, tentei seguir, mas chegou no momento que eu tive que escolher. Quando eu tento fazer futebol,
levo a sério o automobilismo. E como o automobilismo estava no sangue, eu segui o automobilismo na minha vida. Então, e você falou do papel do esporte, né? Como é que você vê na promoção da inclusão e da igualdade para pessoas com qualquer tipo de deficiência? Como você vê o papel do esporte? Olha, eu acho sensacional. Hoje em dia a gente tem muito mais inclusão no esporte, né? Até um tempo atrás era um meio ainda muito fechado para as pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Para você ter uma ideia, quando a gente chega na fase das Olimpíadas, Paralimpíadas, eu sou apaixonado por assistir as Paralimpíadas, porque as Paralimpíadas mostra a superação em si do ser humano, né? A gente vê muitos esportistas com deficiências, pessoas que você fala, nossa, como consegue e consegue se superar. Então a gente vê, como a gente falou do cérebro, como o nosso cérebro ele é potente e como quando a gente quer alcançar alguma coisa a gente consegue. Então eu tenho visto muita inclusão no esporte das pessoas com deficiência. Eu vejo o automobilismo virtual, por exemplo. Eu tenho um amigo muito próximo que ele tem uma deficiência aqui no braço e ele compete e vence corridas pilotando com um braço só praticamente. Sensacional, assim. Ele compete em equipes profissionais, automobilismo virtual. E até tentei já alinhar com ele um teste num carro de verdade adaptado para ele. Então esse é um plano que eu tenho futuramente de tentar incluir pessoas com deficiência dentro do automobilismo. Olha que interessante. Faz parte desse seu projeto? Faz parte de um plano que eu tenho justamente para tentar incluir cada vez mais, né, as pessoas com algum tipo de deficiência dentro do automobilismo. Mesmo que não seja pilotando, mas que seja trabalhando também, exercendo alguma função dentro do automobilismo, como engenheiro, como mecânico, de alguma forma. E você sentiu algum tipo de preconceito pela sua síndrome dentro do automobilismo, ou no esporte ou não? No começo da minha carreira, quando eu estava começando no automobilismo, eu estava no meu segundo ano de automobilismo, eu tinha 17 anos, e eu lembro que eu estava super competitivo num campeonato, liderando o campeonato, e teve um adversário meu naquele momento que quis fazer um movimento de boicote, e ele quis fazer um abaixo-assinado para os pilotos assinarem, meus concorrentes, para que eles me impedissem de competir, alegando que meus espasmos causavam riscos aos outros pilotos. E que eu poderia causar um acidente e acabar prejudicando um outro piloto. Ninguém embarcou na ideia dele, porque todo mundo achou absurdo, todo mundo achou absurdo, porque falou assim, poxa, o André, a família, são tão lutadores, eles já provaram por A mais B que tem toda a condição. Eu já tinha sido aprovado pela Confederação Brasileira de Automobilismo, eu tinha carteira, tudo habilitado. Então, tipo assim, a gente vê algumas coisas, sabe? Toda corrida a gente tem a reunião dos pilotos, o briefing, né, que o diretor de provas faz com os pilotos. E já tiveram provocações dentro do briefing, de outros pilotos me imitando, sabe? Para querer tirar minha concentração, me provocar. Então eu já vivenciei algumas coisas assim. Mas de uma forma geral, a grande maioria das pessoas sempre me acolheu muito bem. Eu tenho muitos amigos nesse meio, muitas pessoas que me respeitam, porque sabem da minha luta, sabem da luta da minha família. E da sua capacidade. Da minha capacidade. Sabem que eu não vou ocasionar nenhum acidente por conta dos espasmos. Posso até cometer um erro, como qualquer pessoa normal comete erros dentro da pista. Como já cometi erros, mas não ocasionados por conta dos meus espasmos, entendeu? Então eu tenho respeito da comunidade do automobilismo, assim, 99% das pessoas. E hoje não enfrento mais, já há um bom tempo, não enfrento mais nenhuma situação em relação a isso. É uma situação que está totalmente dominada já dentro. Ai, que bom. E teve algum momento memorável na sua carreira do automobilismo? Vários. vários. Pode contar pra gente? Claro, vários momentos muito emocionantes. O meu primeiro título foi um movimento muito emocionante na minha vida, porque era uma fase que os meus espasmos eles eram muito intensos ainda, muito fortes. Seu primeiro título chegou quando você tinha quantos anos? Quando eu tinha 16 anos para 17, eu competia na Fórmula Fiat Uno Novatos. Era uma categoria para novatos, iniciantes, e era muito novinho, né? E meus espasmos naquela época eles eram muito fortes. Então, para eu me controlar, entrar dentro do carro, eu precisava me concentrar muito, porque em momentos de ansiedade, nervoso, o portador ele tem mais espasmos, os espasmos pioram. Então, tem um pouco a ver com estresse também. Estresse, ansiedade. A ansiedade
ela é um fator que caminha muito em paralelo com o portador da Tourette, tá? Então, geralmente, o portador da Tourette convive com um grau de ansiedade grande, tá? Então, para mim, eram momentos muito tensos. E meu primeiro título foi algo muito emocionante, porque eu sabia da luta do meu pai, eu sabia da luta da minha mãe, da família, da gente sem condição financeira, de eu sofrendo os espasmos, de eu sofrendo o preconceito. Então, pra gente, aquele momento foi muito emblemático. E tiveram várias corridas que também eu estava numa situação de não ter esperança de vencer, largando em último no grid, eu consegui vencer a corrida assim, de forma espetacular. Então tiveram momentos muito, muito satisfatórios, muito bacanas para mim, muito emocionantes, que realmente mostravam a força da superação, de você superar todos os obstáculos, os espasmos, a síndrome e conseguir competir de igual para igual com os melhores pilotos do país e ainda conseguir vencer. E você lembra do sentimento quando você subiu no pódio? Eu sou uma pessoa muito intensa de sentimentos. Então, para mim, eu ficava muito triste quando eu sofri uma derrota, porque eu sempre me cobrei muito, mas ao mesmo tempo, quando eu vencia, era uma emoção assim tão grande, tão maravilhoso, e porque eu sabia da minha luta, eu sabia que eu não estava superando os adversários, eu estava me superando. Então, quando a gente se supera, aquilo te traz uma autoestima, uma satisfação pessoal tão grande que aquilo, a emoção, ela explode dentro de si. Você se sente a pessoa mais feliz desse mundo, sabe? Então, até hoje, eu procuro vibrar muito com qualquer conquista que eu tenha, porque só eu sei da minha luta lá atrás e só eu sei tudo que eu superei e supero até hoje, sabe? Sim, e depois da cirurgia, inclusive, você também desenvolveu um quadro de depressão, né? Foi um momento muito difícil na minha vida, foi o momento mais difícil da minha vida, porque no início de 2008, eu fiz a minha cirurgia, que consiste na instalação de um marca-passo cerebral, ligado por um cabo a 2 eletrodos no lóbulo frontal do cérebro. E é uma cirurgia que você tem que se manter acordado, né? A minha cirurgia durou 15 horas, mas durante 12 horas eu tinha que estar acordado. Por quê? Como é um lugar muito sensível, e o médico ele vai colocando milimetricamente os eletrodos, ele precisa fazendo testes para que você dê o seu feedback do que você está sentindo. Porque qualquer milímetro errado que ele coloque no seu cérebro pode te prejudicar demais. Então ele colocava, ele ia testando. Quando ele achou o ponto certo, aí tranquilo. Aí ele me colocou, obviamente me anestesiou, eu dormi, e ele para ele poder inserir o cabo e o marca-passo aqui dentro. Mas o teste dos eletrodos tem que ser acordado. Então isso foi muito interessante. E as pessoas se perguntam, elas veem o vídeo da minha cirurgia, elas falam, não acredito que ele estava mexendo no teu cérebro com você acordado. É sensacional. E qual que é a intenção da cirurgia? Que os espasmos emitam estímulos ao lóbulo frontal do cérebro e o cérebro vai entendendo os movimentos, os estímulos e ele vai ajudando você a controlar. Mas não é só a cirurgia é só o início. Depois eu precisei fazer durante alguns anos um acompanhamento com uma terapia cognitivo-comportamental, para que eu também me adaptasse a isso e eu compreendesse os estímulos e eu fosse também me adaptando a melhora. Então, depois foi uma melhora gradativa, mas depois de 3, 4 anos, meus espasmos já estavam 70%, 80% menos intensos do que na minha fase pré-cirurgia. E hoje, como tá? Você ainda faz algum tipo de tratamento? Eu tomo remédio, só um remédio controlado, né? Então, naquela época, após a minha operação, eu comecei a fazer a terapia e tomar a medicação. Mas como eu estava numa fase de ajuste ainda, para mim foi um momento muito crítico, né? E aí, depois da cirurgia, 6 meses depois, eu entrei num quadro depressivo. Esse quadro me colocou lá para baixo. E eu competia na Stock Car, na principal categoria do país. Eu falava pro meu pai que eu tinha medo de entrar no carro de corrida. E o piloto não pode ter medo, né? Você compete num carro a 250 km por hora, você não pode ter medo. E eu comecei a entrar em depressão, comecei a entrar em parafuso. E como você conseguia entrar no carro?
Olha, eu vou te falar, pergunta pra Deus. É perguntar pra Deus, porque assim, eu não sei como. Hoje eu começo a pensar, eu não sei como que eu consegui me superar. E aí foi um momento muito difícil. Porque de certa forma é perigoso, porque a pessoa que está com um quadro de depressão pode simplesmente pegar o carro e ser uma arma. Muito perigoso. E naquele momento a gente não tinha o acolhimento da sociedade que a gente tem hoje. De entender e ter a empatia que a gente tem hoje. Então eu tinha muito medo, pelo meu lado também profissional, de colocar isso para fora, expor publicamente e perder patrocínio, e um patrocínio romper um contrato comigo. Então eu entendia que eu tinha que me superar, eu tinha medo de perder meus apoios, né? Então eu precisava me superar de alguma forma. Só que eu cheguei no estágio, no meu pior estágio, que foi logo um ano depois da cirurgia, eu tentei o suicídio. Tomei uma dose enorme de remédio de tranquilizantes, justamente para apagar. Infelizmente, o comportamento suicida, ele é muito egoísta, né? Porque você não pensa na família, você não pensa em quem vai sofrer. Mas eu compreendo hoje, depois de ter passado por isso, que o suicida, ele só pensa naquele momento em tirar seu sofrimento. Porque o sofrimento ele é tão grande, que você só quer aliviar aquilo. Então, assim, é um comportamento muito egoísta, sim, porque você pensa única e exclusivamente em você. Mas, ao mesmo tempo, a dor é tão forte que você consegue compreender o fato daquela pessoa só querer tirar a sua dor, querer acabar com aquele sofrimento. Graças a Deus, não deu certo, falhei na tentativa, mas eu acredito que isso foi com um propósito, né? Eu acho que isso hoje eu entendo, que eu tive que passar por tudo aquilo para que hoje eu consiga acolher as pessoas e mostrar que elas não precisam, nem no teu maior nível de desespero, chegar a tomar uma decisão. E o que mudou no André desde então? Eu aprendi muito, né? Isso para mim foi um autoconhecimento sensacional. Fez com que eu realmente entendesse o sentido da minha vida, entendesse o porquê que eu tenho a síndrome, entendesse o porquê do que porque eu tô aqui hoje, qual é a minha missão na vida. Então, assim, independente do André vitorioso dentro das pistas, eu encontrei uma versão vitoriosa minha fora das pistas. E é isso que eu tento passar com o meu projeto hoje para as pessoas. Sim. Porque com o meu projeto hoje eu tento passar esse sentido da vida, né? E mostrar que muitas pessoas que estão vivendo o que eu vivenciei lá atrás, há anos na minha vida, podem ter uma esperança de vencer e vão vencer. Eu tenho certeza que vão vencer. Então, o meu objetivo hoje é ajudar e acolher essas pessoas. Essa é a sua missão. A missão hoje é isso. E como que esse projeto, Ultrapassando Limites, como que ele está fazendo a diferença na vida das pessoas, André? Está sendo sensacional. Eu vou te dizer, eu não sei, eu acho que eu sou quem mais aprendo com tudo isso, mesmo com tudo que eu criei. Porque eu idealizei esse projeto tem uns 6 anos, comecei a colocar ele em prática há uns 3 anos atrás. A gente criou a minha palestra motivacional, que é uma palestra que eu faço em formato talk show. Justamente o Alexander Grunwald, que foi o autor do meu livro, ele faz a palestra comigo, então é como uma entrevista, ele me entrevista, eu falo com ele, a gente interage com a plateia. Minha palestra tem 3 pilares, que é concentração, constância e autoestima. Então eu falo como que esses 3 pilares me ajudaram na minha vida a me superar. Então eu falo com um público diverso, minha palestra ela não é nichada, ela serve para qualquer pessoa, para jovens, para pessoas mais velhas, para diretores, para pessoas que trabalham com operários. Então, assim, ela engloba porque é uma palestra que fala de vida, de superação. Isso qualquer pessoa enfrenta, né? Então, isso é muito bacana. E, paralelamente, eu criei a biografia, que fala também, conta uma história ainda mais completa, né? Que é essa biografia aqui. Sim. Eu estou mostrando aqui para o pessoal. Essa biografia conta a minha história de uma forma mais completa e da minha família, sobre tudo que a gente passou até hoje. Conta muito do automobilismo e como que o esporte e a família me ajudaram na superação. E eu tenho recebido muitas mensagens de pais que compram meu livro e me mandam experiências. E outro dia eu fiquei muito emocionado que uma mãe me escreveu dizendo que o filho de 13 anos, portador da Tourette, leva o livro para a escola para mostrar para os amigos que é um vitorioso. Que é um vitorioso e que ele pode ser assim também. Para os amigos acolherem
isso pra mim, é o que eu falo, não tem satisfação maior, né? Já valeu todo o esforço. Não, já valeu. Então, assim, não importa, quando eu faço minhas palestras, se eu fizer a palestra para 1000 pessoas e servir para uma, para mim já valeu estar ali, não preciso de mais nada, sabe? Então, para mim, essa sensação é a minha maior vitória que eu posso ter na vida. E eu acho que eu aprendo mais até do que as outras pessoas, porque cada experiência que eu tenho, cada feedback para mim é um ensinamento ainda maior, entendeu? E traz a certeza que eu estou no caminho certo de levar realmente esse projeto adiante. Sim. E onde as pessoas podem encontrar o Ultrapassando Limites? Vou mostrar aqui. Ultrapassando Limites tem alguns lugares que você encontra. No site da Livraria da Vila, tá? Então, www.livrariadavila.com.br, você encontra a biografia. Em algumas unidades também da Livraria da Vila você encontra o livro físico, tá? Diretamente com a editora. Então você consegue encontrar com a editora Oficina 259. Eles têm o Instagram deles, automotor.esp. Só mandar mensagem para eles, você encontra diretamente com a editora também. E tem a versão digital. Para quem tem o Kindle, você encontra na Amazon. Então na Amazon você consegue comprar a versão digital. Para quem tem o Kindle, ver ele digitalmente. Então esse seu projeto Ultrapassando Limites é a biografia, é as palestras e tem mais alguma ação? Eu tô fazendo um planejamento que eu quero fazer um projeto infantil. Eu quero atingir as crianças que estão na escola, para que justamente elas desde cedo tenham uma noção da inclusão, da aceitação das diferenças. Então eu estou planejando um projeto infantil para atingir diretamente as crianças, e eu tenho também um plano de um projeto social, de eu acolher pessoas, portadores, não só, tá? Vou deixar bem claro, meu projeto ele não serve só para quem tem Tourette, serve para qualquer pessoa com qualquer deficiência, qualquer questão, a família que enfrenta um problema com algum portador da família de uma deficiência, tanto física quanto intelectual, psicológica, e também para quem tem amigos que sofrem de algum problema, de depressão, de um transtorno de ansiedade. Então meu projeto ele é amplo, tá? Ele inicia com a Tourette, mas ele vai muito para frente. E que conselhos você daria para os jovens que enfrentam essas adversidades e que buscam alcançar seus sonhos? Bom, em primeiro lugar, não desistir da vida, nunca, né? Eu sou prova viva disso, e eu acho que você tem sempre que acreditar no seu potencial, tá? Eu acho que Deus nunca coloca na nossa vida algo maior do que a gente possa superar. E qualquer desafio que a gente tenha, ele é um ensinamento, tá? Então, assim, tudo que a gente enfrenta vem para nos ensinar, tá? Então, assim, nunca desistir, sempre acreditar, sempre ter fé, tá? Eu acho que o jovem, hoje, o reflexo do jovem vai ser visto lá na frente. Ele vai se tornar um adulto com um propósito também. Eu acho que todos nós temos um propósito de vida. Eu tenho o meu, você tem o seu. Cada pessoa tem o seu propósito. Então, o que eu indico é isso. Encontre o seu propósito. Todos nós podemos fazer o bem, não importa quem, não importa onde. Acho que a gente vive num mundo hoje que está tão tumultuado, está tão difícil, a gente vê guerras, a gente está vendo tanta coisa triste, mas eu acho que se as pessoas se conscientizarem, cada um fizer uma pequena parte, não importa onde, às vezes você faz na tua escola, às vezes você faz no teu bairro, às vezes você vai fazer no teu país, não importa o tamanho do bem que você faz. Se a gente juntar as forças, se a gente juntar propósitos, acho que a gente vai ter um mundo no futuro muito melhor. E eu estou tentando fazer minha parte. E eu estou contando com muitos aliados, como esses que estão na minha camisa, que estiveram comigo no projeto, me apoiando, acreditando na minha história, e eles são parte disso também integrante. Porque mostram que eles também acreditam no projeto, acreditam no bem, e não só como eles, eu tenho muitas pessoas se unindo a mim. E isso para mim é o que me dá cada vez mais força, cada vez mais sentido na vida de continuar. Sim. Você também mencionou há pouco a importância da empatia, né? Como que você acha que as pessoas podem ser mais empáticas em relação a outras que estejam enfrentando desafios? Porque nem sempre os desafios são visíveis, né? Como é que a gente pode praticar a empatia?
A gente fala muito, eu tento falar nas minhas palestras o seguinte, muitas vezes a gente não sabe o que a pessoa do nosso lado está enfrentando, né? É muito difícil, a gente vive num mundo muito egoísta. As pessoas hoje só se preocupam com si mesmas, né? Ninguém se preocupa muito com o outro, né? Mas eu acho que quando a gente percebe o problema de alguém, uma forma simples da gente ter empatia é a gente entender que o que aquela pessoa está passando, a gente também pode passar. Alguém que a gente ama pode passar. Então, assim, nós não estamos blindados a sofrer algum tipo de problema na vida, né? A vida, nós temos os nossos altos e baixos. E eu falo nas palestras, a vida ela não é linear. Ela não é um traço de baixo para cima. Nós temos momentos bons, momentos ruins. Momentos bons a gente tem que aprender a controlar, a lidar com isso. Para a gente lá em cima não estar tão eufórico, como a gente também não se deprimir tanto quando a gente passa um momento tão difícil. Então, a forma mais fácil de você se colocar no outro é você pensar, poxa, mas eu também posso ter isso, eu também posso ter esse problema. Então, assim, se um dia eu também posso precisar de acolhimento, por que eu não vou dar acolhimento para essa pessoa que está enfrentando isso? A gente não pode ter o egoísmo de achar que a gente nunca vai enfrentar nada, que a outra pessoa é fraca, que ela não, sabe, não existe isso. Nós todos somos seres humanos, somos seres imperfeitos, que a gente está numa busca constante de evolução. Então a gente tem que procurar acolher o outro como a gente gostaria de ser acolhido quando a gente precisar de algum apoio. Perfeito. E por fim, o que você deseja que as pessoas tirem da sua história e do seu trabalho em prol da conscientização e apoio às pessoas com condições desafiadoras? O que eu mais espero é que as pessoas encontrem na minha história um motivo para que elas enxerguem que, independente de qualquer obstáculo que você possa enfrentar, você pode ser um vencedor, né? Eu venci na minha vida muitas coisas. E não te digo que minha vida está ganha. Eu vivo passando por problemas. Eu vivo tendo fases que oscilam, fases boas, fases ruins. Mas eu tento olhar, sempre que eu estou numa fase difícil, eu tento olhar para trás e entender tudo aquilo que eu já passei, para que aquilo me ensine. Eu tô num constante estágio de aprendizado e evolução. Eu quero que as pessoas olhem que elas também, independente do problema, também podem vencer na vida. Eu quero que elas tenham a abertura de poder entrar em contato comigo e buscar um apoio, porque eu tô de braços abertos para apoiar as pessoas. Eu gosto muito quando realmente as pessoas entendem que eu posso ser um ponto de apoio, um suporte psicológico, e contarem comigo. As pessoas me procuram no Instagram, me mandam mensagens, e eu estou sempre ali disposto a ajudar. Então, assim, vamos se unir, vamos unir uns aos outros, vamos buscar apoio. A gente vive numa sociedade, e se todo mundo se der as mãos, a gente vai encontrar um sentido cada vez mais bacana na nossa vida. Esse espírito comunitário, né? É isso aí. Nós não estamos sozinhos no mundo, né? Sim. A gente vive numa sociedade, vive com pessoas ao nosso lado. Então tem a empatia de que cada um pode se apoiar uns aos outros. Perfeito. E para encerrar, quais são os seus planos e objetivos para o futuro? Tanto na carreira automobilística quanto nesse seu projeto Ultrapassando Limites. Bom, na minha carreira automobilística eu tenho o projeto ainda de continuar competindo por mais alguns anos, né? Em algumas categorias. Então pretendo continuar levando minha carreira ainda adiante, me sinto competitivo, me sinto capaz e vou continuar levando minha carreira para frente. Eu trabalho também no suporte de pilotos, faço coach de pilotos, então eu ensino pilotos novos, pilotos experientes a melhorarem também sua pilotagem. Então pretendo continuar nesse trabalho de bastidores, coordeno um curso de pilotagem que eu ensino novas pessoas a se tornarem pilotos também. Então eu tenho esse projeto dentro do automobilismo. E paralelamente a isso, continuar com o meu projeto, tentando levar para cada vez mais pessoas, tentando atingir cada vez mais pessoas e continuar fazendo a minha parte no mundo para tentar fazer o bem, sem olhar quem. Sim, e ultrapassando limites. Sempre ultrapassando limites. Tá bom. Muito obrigada, viu, André, pela sua disponibilidade em receber aqui a nossa equipe. Nós agradecemos a audiência, a sua audiência, Circuito Nauta, e também gostaríamos de agradecer aqui a Casa Soul, que fica no Open Molden Square, que cedeu o espaço para nós gravarmos essa entrevista. Então, muito obrigada, tá, André?
E esperamos vocês numa próxima oportunidade e até o mês que vem. Um abraço, gente. Tchau, tchau.